Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu trago para vocês introdução a dimensionamento de sistemas fotovoltaicos off-grid, ou seja, as premissas que eu preciso ter em mãos a respeito das cargas de consumo para que eu faça um excelente dimensionamento e, consequentemente, faça com que o meu sistema funcione 100% satisfatório, ou seja, sem falhas. E antes de eu iniciar, se esse assunto te agradou, se isso te interessa, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Bora lá! Primeira coisa que eu preciso pensar. Quando eu tenho um sistema fotovoltaico off-grid, ou seja, totalmente desconectado da rede elétrica, ou quando eu estou afastado da rede elétrica, eu preciso levar em consideração que eu vou precisar gerar o equivalente ou mais do que eu vou consumir, pois em caso de eu ter que utilizar mais energia do que eu consumir, eu não tenho outra fonte alternativa que vá suprir a minha necessidade. Ponto 2. Eu preciso levar em consideração que o meu painel solar ou o meu grupo gerador fotovoltaico só vai trabalhar por um tempo limitado. Se vocês viram meus vídeos anteriores, vocês vão lembrar que a média nacional de insolação para que o painel fotovoltaico trabalhe a máxima potência é de 5 horas equivalente, ou seja, eu preciso pensar que o que eu vou consumir ao longo das minhas 24 horas, independente desse consumo ser diurno ou noturno, precisa ser gerado por uma fonte que vai trabalhar 5 horas em máxima potência, né? E o terceiro ponto que eu preciso pensar são nas perdas e na questão do local de instalação, tá? E uma outra coisa que me veio agora à mente é, independente do equipamento que eu vou estar utilizando, ser um equipamento de corrente contínua 127 ou 220, eu preciso lembrar que eu vou estar tirando energia de uma fonte 12 volts, ou seja, eu vou tirar a energia que eu vou consumir de um banco de bateria 12 volts. Então, meu consumo em ampere-hora vai ser diferente do que quando eu usar esse mesmo equipamento ligado à minha tomada, tá? Então, eu preciso pensar de modo geral no dimensionamento, que o dimensionamento fotovoltaico é o equilíbrio entre o meu consumo mais as perdas e a geração do meu painel fotovoltaico. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o levantamento correto e adequado de todas as cargas que eu vou utilizar e por quantas horas eu vou utilizar, porque isso que é o consumo, né? Eu já havia explicado isso, que o consumo é a potência pela variação de tempo ou a corrente pela variação de tempo. No caso de sistemas fotovoltaicos off-grid, a gente trabalha muito com a questão da corrente, né? Porque as baterias a capacidade das baterias são especificadas em ampere-hora, né? Então, por esta razão, a gente sempre utiliza essa questão do consumo em ampere, né? Em corrente, né? E eu também preciso levar em consideração que mesmo que eu tenha um banco de baterias maior do que eu vou consumir, eu dimensionei esse banco de baterias levando em consideração a taxa de descarga da bateria e a reserva que eu quero ter para dias nublados e chuvosos. Desta forma, eu preciso fazer uma listagem muito real do que eu vou utilizar, né? E as potências desses equipamentos normalmente estão listadas na etiqueta que acompanha o produto, né? Na etiqueta que normalmente você encontra atrás do produto. Então, preciso saber a quantidade de produtos, a potência desses produtos e estimar da forma mais real possível, da forma mais verdadeira, quantas horas por dia eu vou utilizar esse equipamento, tá? Uma das coisas que mais acontecem aqui quando a equipe comercial está atendendo o cliente é: eu vou usar só um pouquinho,
Ah, é uma televisão normal. Ok, pessoal, temos que lembrar que cada equipamento tem o seu consumo, cada fabricante tem lá a sua potência especificada, tá? E que o sistema vai sim ser dimensionado caso a caso, até porque cada região vai ter um funcionamento diferente, uma geração fotovoltaica diferente. Lembra que a gente falou que para fins didáticos a gente trabalha com 5 horas de média nacional de insolação equivalente? Sim, mas na hora de montar o seu sistema, a gente tem que consultar a questão da irradiação, né? Aquele Atlas solarimétrico lá que eu expliquei para vocês, que vocês podem baixar lá no site da CEPEL, né? Então sim, o sistema fotovoltaico ele é dimensionado de acordo com caso a caso, até porque o seu consumo, né? A sua base de consumo é diferente da base de consumo do seu vizinho, né? Os seus hábitos são diferentes, né? E é por essa razão que eu bato sempre na tecla, né? Alguns clientes muitas vezes falam, ah, vocês são intransigentes, vocês não fazem estimativa. Por que a gente não faz estimativa? Porque quando a gente fizer essa estimativa de, vou usar a lâmpada só um pouquinho, ou, não sei qual que é o consumo da TV, estima aí, e a gente faz esse cálculo aí para te auxiliar e você fecha o sistema, compra o sistema e vai instalar esse sistema e em poucas semanas o seu sistema falha, você vai esquecer que você falou isso para mim. E aí você vai ligar para mim e falar assim, o equipamento que você me vendeu não funciona. E é isso que eu não quero que aconteça, tá? Então a gente quer conscientizar da importância do levantamento de dados, porque você não tem para onde correr se seu sistema falhar, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, bem básico, de um caso que ocorreu essa semana, tá? Só vou voltar aqui na questão do consumo, né? Potência pelo período de tempo ou corrente pelo período de tempo. E lembrando, para eu converter a potência em corrente, né? A corrente, né, é o produto da potência pela tensão. E que se eu estou trabalhando com o consumo da concessionária, eu vou sim dividir por 127 ou 220. Contudo, este consumo, quando eu estou tirando a minha energia da bateria 12 volts, né, de um sistema fotovoltaico que gera em 12 volts, é a potência dividido por 12 volts. E esse consumo é completamente diferente deste consumo, tá? Então, eu levanto todas as cargas e faço esse cálculo. Aqui eu não estou levando em consideração ainda a premissa de cálculo de perdas e não vou entrar efetivamente no cálculo. É só uma introdução, realmente, uma conscientização do porquê a gente é chato em relação a você fazer essa listagem dos equipamentos, das cargas de consumo que você vai usar, tá? Então, o que aconteceu? Eu tive um cliente essa semana que comprou um sistema para uma geladeira que era um kit para um sistema de refrigerador que consumia 40 kWh mês, né? E ele comprou esse sistema, passado, sei lá, 15 dias da instalação, ele ligou aqui, né? Ligou aqui e falou assim, olha, o controlador de carga não está funcionando, né? O inversor está pitando e eu acho que é o controlador de carga, eu queria trocar o controlador de carga, né? E aí a gente vai tentar entender qual é o problema do cliente, né? Primeira coisa que a gente perguntou que ele está usando, eu comprei para usar a geladeira que vocês fizeram, me ajudaram a fazer o dimensionamento. Tá bom, então você faz o seguinte, me tira uma foto de como está a instalação, né, dos equipamentos para a gente dar uma verificada no que estava acontecendo, tá? Primeira coisa que eu bati o olho, logo quando ele fez a foto caiu bem na parte da bateria, né, da parte onde o controlador mostra o nível de tensão da bateria, e o nível de tensão da bateria estava baixo, né, o que já levou a gente a imaginar que bateria está baixa. Por quê? Porque geralmente o consumo está maior do que a produção. E aí eu resolvi ligar para o cliente e falei, dá uma andada nas teclas aí do controlador e vê se ele está apontando algum erro. E no caso do controlador desse cliente estava dando o erro 3, que para esta marca de controlador é subtensão, né, de bateria. E aí eu perguntei para ele, falei assim, escuta, o que você está usando nesse tema? Eu estou usando a geladeira que você me ajudou a fazer o cálculo. Eu peguei todo o processo do cliente
E falei para ele, falei assim, olha, você verificou se essa geladeira realmente tem o consumo de 40 kWh mês? Ah, é mais ou menos isso. Falei, então perde um tempinho, vai lá e olha na etiqueta da geladeira. Aí é óbvio, né? Ele falou para mim assim, é 45 kWh mês. Descobrimos ou não, porque o sistema dele falhou em alguns dias, né? Ou em 15 dias. Descobrimos, né? Porque é cálculo matemático, não tem, né? Então, só para vocês entenderem aqui o que estava acontecendo nesse sistema e por que ele falhou, vamos entender aqui. 40 não é 45, é matemática isso, né? Então, se eu pegar aqui, ó, os 40 kWh mês que havia sido dimensionado para ele, se a gente dividir isso por 30 dias mês, nós vamos ter uma potência aqui de 1.336 Wh dia, enquanto que o real consumo dele, que é 45, dividido por 30 dias no mês, dava 1.500 Wh dia. Isso dá uma diferença de 167 Wh dia, que tirando da minha bateria, 12 volts, me dá uma diferença de 14 amperes por dia que ele está tirando a mais da bateria e não está sendo gerado para repor. Em 7 dias, ele teve um consumo do banco de baterias de 100 ampere-hora que não havia sido previsto. Resumindo, chegou uma hora que o controlador de carga leva em conta a descarga da bateria. E aí, uma hora, quando a bateria descarrega naqueles limites do controlador de carga, o que vai acontecer? O controlador de carga vai sinalizar, o inversor também vai entender isso, vai começar a apitar por subtensão e o sistema para. Aí o controlador de carga vai dar prioridade para quê? Não mais para alimentar a carga, e sim para fazer a reposição do meu banco de baterias. E a mesma coisa no inversor. O inversor vai chegar lá naquela tensão, naquele desligamento por subtensão, ele vai começar a emitir os alarmes lá para sinalizar, ó, tô descarregando. E aí, quando chegar naquele limite, né, que você encontra lá no datasheet também do seu inversor, ele vai desligar e vai esperar a bateria se restabelecer, né? E por essa razão, então, é tão importante que você leve em conta esse equilíbrio entre as cargas, ok? Para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou parar por aqui. Espero que vocês tenham entendido a questão da importância de ser exato, né? De fazer uma listagem, perder esse tempo e fazer essa estimativa. Por quê? Porque isso é importante para que a gente indique para você, para que a gente ajude a você a montar o seu sistema fotovoltaico e para que você não tenha prejuízos ou frustrações quando você for fazer a sua instalação, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo e daqui a alguns outros vídeos vamos entrar mais a fundo no dimensionamento para que vocês entendam como é feito esse cálculo, tá bom? Um beijo no coração e espero vocês!